Olá, boa noite. Congresso Nacional derruba 52 dos 59 vetos de Lula à lei de flexibilização ambiental menos de uma semana depois do fim da COP30. Após prisão, PL suspende salário e atividades partidárias de Jair Bolsonaro. Morre militar baleada em ataque perto da Casa Branca e Donald Trump pede revisão de vistos. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma crise de soluços na tarde desta quinta-feira e precisou de atendimento médico. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E é para lá que nós vamos agora conversar com a Jaqueline Frison, que traz mais detalhes para a gente. Olá, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Jair Bolsonaro precisou passar por uma consulta médica por videoconferência. 3 filhos do ex-presidente relataram a situação de saúde do pai em uma postagem na internet. Flávio disse o seguinte, que Bolsonaro teve mais uma crise aguda de soluços e precisou aumentar a dose dos remédios. Carlos destacou que os médicos foram acionados nesta tarde diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Jair Renan, que visitou o pai nesta quinta-feira, disse que o Bolsonaro já havia relatado a ele que tinha tido crises durante a noite. A gente acompanha agora a reportagem de Clébio Cavagnoli. Vamos ver. Na saída da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o vereador de Balneário Camboriú afirmou que o pai não está bem de saúde. Um crime que não houve, não existiu. Meu pai nem estava aqui. Ele está fragilizado, gente. O PL, partido de Bolsonaro, informou hoje a suspensão das atividades partidárias e também do salário do ex-presidente, de R$ 42 mil. Segundo a sigla, a decisão foi tomada depois da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, que também resultou na suspensão dos direitos políticos do ex-presidente. Já os advogados de Jair Bolsonaro afirmaram ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente não descumpriu a proibição de usar telefone celular. A defesa atendeu a um pedido de explicações do ministro Alexandre de Moraes, depois que o deputado federal Nicolas Ferreira utilizou um telefone celular ao lado do ex-presidente. Foi durante uma visita na sexta-feira passada, um dia antes da prisão preventiva ser decretada. Os advogados garantiram que Bolsonaro não fez uso de qualquer telefone celular, direta ou indiretamente, em todo o período em que esteve na prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal tornou públicas imagens da cela do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O espaço, conhecido como Papudinha, fica no prédio do 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, no complexo penitenciário da Papuda. Tem mais de 54 metros quadrados, com banheiro privativo, lavanderia, cozinha, sala e até área externa. Além disso, a cela tem geladeira, armários, cama de casal e TV. Anderson Torres cumpre pena de 24 anos de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. O Congresso Nacional derrubou mais de 50 vetos do presidente Lula ao novo licenciamento ambiental. A derrota é grave para o governo na área ambiental e agrava o ambiente político de distanciamento entre a cúpula do Legislativo e o Palácio do Planalto. Antes da análise dos vetos, o presidente do Congresso deu um abraço no presidente da Câmara, uma forma de mostrar que estão alinhados em relação ao distanciamento do Planalto. A votação aconteceu em bloco. Antes de anunciar o resultado, Davi Alcolumbre disse que a votação não é uma disputa política. É preciso ser muito claro. O Congresso Nacional não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. A votação desse veto não é um gesto político isolado, é uma necessidade institucional.
Como já era esperado, o governo foi derrotado. Dos 59 vetos do presidente Lula à lei do licenciamento ambiental, 24 vetos foram derrubados em bloco. Outros 7 ainda não foram avaliados. O governo pediu para votar separadamente um bloco com 28 vetos. Seria uma forma de evitar o desgaste, mas a estratégia não funcionou. Mesmo em separado, os vetos foram derrubados por 295 deputados. 167 votaram pela manutenção. Entre os senadores, foram 52 votos pela derrubada e apenas 15 pela manutenção. Com a derrubada dos vetos, volta a valer a licença por adesão e compromisso, as chamadas LAC, que é um licenciamento emitido pelo próprio empreendedor para obras de médio ou baixo impacto ambiental. Também é permitida a derrubada de áreas verdes de Mata Atlântica sem autorização prévia de órgãos federais ou municipais. Numa rede social, o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion, afirmou que foi uma vitória dos produtores rurais, que aguardaram por mais de 20 anos pela lei que modernizasse o licenciamento ambiental no Brasil. Em entrevista ao Jornal da Record, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lamentou o resultado. Se está desmontando uma legislação que, ao longo de todos esses anos, evitou centenas de milhares de tragédias. O que nós vamos ter é a potencialização dessas tragédias, no momento em que a população mais precisa de proteção. O afastamento do Congresso aumentou com a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco. Messias retornou hoje ao Senado em busca de apoio. Eu não estou aqui na condição de governo, de oposição, de maioria ou de minoria. Eu estou sendo indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Em meio à relação conturbada com o Congresso, o presidente Lula assinou os projetos de lei para o lançamento de 2 universidades federais, a dos indígenas e a do esporte. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, do Esporte, André Fufuca, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Cabe ao Estado servir aos indígenas e não se servir deles. Por isso, essa universidade é uma coisa necessária para dar a vocês um direito que nunca deveria ter sido tirado. E a Universidade do Esporte é a mesma coisa. A gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. A Unind, Universidade Federal Indígena, vai ter sede em Brasília, mas a estrutura vai atender a todas as regiões do país com processos seletivos próprios baseados na diversidade linguística e cultural. Inicialmente, a universidade vai oferecer 10 cursos, mas a previsão é chegar a 48 e atender a cerca de 2.800 estudantes indígenas nos primeiros 4 anos. Já a UFESPORT, Universidade Federal do Esporte, tem foco no desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Com sede também em Brasília, vai oferecer cursos à distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Estão previstos ainda centros de excelência em todas as regiões do país, aproveitando a infraestrutura construída para as Olimpíadas de 2016. Os projetos foram encaminhados ao Congresso. E apesar das relações estremecidas com os presidentes da Câmara e do Senado, a expectativa do governo é pela aprovação das propostas para que as aulas nas universidades comecem em 2027. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma mega operação contra o grupo Refit, empresa do setor de combustível. A companhia é investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 190 alvos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. A ação contou com o apoio de 620 agentes públicos, entre promotores de justiça, auditores fiscais, policiais civis e militares. Eu acho que é muito importante que essa é a primeira operação
que envolve Estado, União e município, já num ensaio do que nos desafia a reforma tributária. O grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio, está no centro das investigações. O conglomerado, que tem dezenas de empresas do setor de combustíveis, é responsável por um rombo de 26 bilhões de reais relativos à sonegação de impostos estaduais e federais. Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Somente no Rio, o desfalque chega a 10 bilhões de reais em ICMS. Os envolvidos no esquema são suspeitos de cometer crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Receita Federal identificou fundos ligados ao grupo. As fraudes envolviam uma rede de colaboradores que transferiam quantias para fundos de investimento e empresas abertas em outros países. Para lavar o dinheiro da sonegação fiscal, o grupo investia em negócios e propriedades. Nós imaginávamos inicialmente que eram 17 fundos, mas durante as diligências de hoje, já descobrimos que são em torno de 50 fundos de investimento utilizados para ocultar o beneficiário final. Cerca de 8 bilhões de reais em bens dos investigados foram bloqueados pela Justiça. Procurada, a Refit não respondeu. O que a Receita faz é, por meio da fiscalização, uma atividade de fiscalização, inibir as práticas econômicas ilícitas, para garantir que a concorrência seja leal, que os pagamentos de tributos são regulares, que não haja benefício para o sonegador em relação às empresas que pagam corretamente os seus tributos. Em setembro, a Refit foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo por suspeita de importação ilegal de gasolina e uso de aditivos químicos proibidos. O incêndio de grandes proporções atingiu a malha ferroviária de Cubatão, na Baixada Santista. Ao todo, 14 vagões carregados com celulose foram tomados pelas chamas. Segundo a concessionária responsável, o fogo foi resultado de um ataque criminoso quando o trem seguia em direção ao Porto de Santos. O material inflamável fez com que as chamas se espalhassem rapidamente. Apesar da gravidade, não houve registro de feridos. Este é o 7º ataque registrado em um mês contra composições ferroviárias na região. Em São Paulo, 2 pessoas morreram em um acidente envolvendo 2 carretas na rodovia que liga a capital ao litoral sul do estado. Uma das carretas atingiu a outra, tombou e pegou fogo. As 2 vítimas que estavam na cabine morreram. O acidente provocou a interdição da rodovia Anchieta no sentido litoral. A pista continua interditada. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou novas regras para entregas por aplicativo. Vamos até o Rio falar com o repórter Leonardo Wack, que traz os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, pelo projeto, os entregadores não serão mais obrigados a subir até o apartamento ou circular em áreas comuns dos condomínios. Isso já acontece em outras regiões, como São Paulo, mas por mobilização dos próprios condomínios. Aqui no Rio, a entrega deverá ser feita no primeiro ponto de contato direto com o cliente, normalmente na portaria. A medida busca garantir mais segurança e dignidade aos trabalhadores, além de reduzir situações de conflito. As empresas de aplicativo vão ter que informar aos entregadores sobre as novas normas e os condomínios deverão comunicar os moradores. O texto segue agora para a sanção do prefeito Eduardo Paes e, se for aprovado, o Rio será a primeira capital do Sudeste a regulamentar esse tipo de entrega. Cris. Obrigada, Léo. Prefeitos de todo o Brasil se reuniram no Rio de Janeiro para debater temas como gestão pública, desenvolvimento regional e sustentabilidade.
O Encontro Nacional de Prefeitos reuniu representantes de cerca de 200 cidades e destacou a inovação e o fortalecimento dos municípios. Os prefeitos assinaram uma carta aberta ao presidente da República e ao Congresso Nacional, com um alerta sobre a situação de desequilíbrio financeiro dos municípios. Mais de 30% dos municípios que terão dificuldade, neste momento, de pagar o 13º salário de seus servidores e de que ainda tem a dificuldade de fechar o seu exercício fiscal de 2025. O impacto da reforma tributária nas contas das cidades foi um dos temas mais debatidos. A arrecadação tende a aumentar, eu acho que a economia vai viver uma situação, uma circunstância melhor com a simplificação do sistema tributário, mas é hora de ficar atento sob pena desses recursos não chegarem nas mãos dos municípios. Um concerto musical nesta quinta-feira em São Paulo promoveu a inclusão social de pessoas com deficiência. O evento foi para mostrar como a música pode ser um caminho de transformação social. O concerto reuniu 100 participantes com e sem deficiência, de diferentes idades. Todos juntos no palco para reforçar que a arte é inclusão. O espetáculo aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e foi apresentado pela jornalista da Record, Camila Busnello. O Concerto do Bem é mais uma iniciativa do Instituto Olga Koss para mostrar que a cultura pode transformar vidas e abrir novos caminhos. Não só acessibilidade, mas mostrar que as pessoas têm condições de fazer muitas coisas. Todos nós temos, como todos nós temos deficiências. Tem que acreditar, tem que dar força. Para o presidente do Instituto, Wolf Koss, dar voz a pessoas com deficiência e a comunidades vulneráveis reforça o compromisso de construir um país mais justo e acolhedor. Esse espetáculo nasceu de uma oficina de pessoas com deficiência, em que eles mostraram a sua capacidade de cantar, de dançar e de tocar vários instrumentos. Hoje se transformou nesse espetáculo com orquestra, com coro, marcando as diversas diversidades. Para os familiares, assistir à apresentação é um motivo de muito orgulho. A Isabel tem 20 anos, portadora da síndrome de Down. Coração a mil, né? As pernas tremendo. A gente trabalha quase o ano inteiro, mas a gente não sabe, pra gente é tudo uma novidade. Que bela iniciativa. Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que acontece nesta sexta-feira, muitos brasileiros já sabem como vão usar o dinheiro. Então vamos conversar com a nossa colega Rani Oliveira, que estudou o assunto e traz novidades para a gente. Olá, Rani, boa noite. Olá, Cris. Boa noite para você e também para quem nos acompanha. Segundo uma pesquisa realizada por uma empresa de proteção ao crédito, 4 em cada 10 paulistas pretendem quitar as dívidas com dinheiro extra. No país, 39% dos trabalhadores têm o mesmo objetivo, número que cresceu em relação ao ano passado. Para essas pessoas, o 13º é visto como uma oportunidade de reorganizar as finanças. Um feirão acontece em São Paulo até o próximo domingo, para quem quer limpar o nome. O evento oferece condições especiais de negociação e acontece no Vale do Anhangabaú, na região central da cidade. Cris? Obrigada, Rani. Um homem sobreviveu a uma queda de cerca de 50 metros em uma gruta em Minas Gerais. O Pablo Nascimento traz os detalhes dessa história para a gente. Oi, Pablo, que história, hein? Oi, Cris. Boa noite também para você que acompanha o Jornal da Record. Uma história surreal. Esse caso aconteceu na cidade de Paracatu, que fica aqui no noroeste do estado, em uma área de difícil acesso. Um homem de 40 anos contou que caiu enquanto colhia mangas e que ele teria ficado por lá 4 dias no fundo do buraco antes de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele, inclusive, se alimentou dessas mangas nesse período, viu? O homem foi encontrado consciente, com alguns ferimentos leves e sinais de exaustão. Ele foi encaminhado para o hospital de Paracatu, passa bem e já deve receber alta médica nessa sexta-feira, depois desse baita susto. Cris?
Baita susto mesmo. Obrigada, Pablo. Desde o início da semana, brigadistas do Ibama tentam apagar um grande incêndio que atinge o Pantanal. Nesta quinta-feira, as equipes conseguiram controlar o fogo. Tem sido dias intensos na região conhecida como Porto da Manga, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. No combate ao incêndio, as equipes atuaram num esquema de revezamento, para não interromper o trabalho durante a noite. A linha marcada pelas chamas pôde ser vista do alto. Hoje, perto das 11 da manhã, parte do fogo foi controlada, mas o trabalho continua para eliminar todos os focos. Esse é o segundo maior incêndio registrado este ano no Pantanal. Ao longo dos meses, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou 637 focos de calor na região. Ainda assim, a redução das queimadas é de 95%, na comparação com o ano passado inteiro. A suspeita é que a atual queimada tenha sido criminosa. A gente tem situações no Pantanal de ter áreas com distância de 1 ou 2 quilômetros entre elas que está queimando e outras áreas não está queimando pela umidade no combustível. É necessária atenção e segurança com o uso do fogo, mesmo nessa hora que parece que está tranquilo. A Caixa Econômica Federal anunciou um crescimento de mais de 15% no lucro líquido do terceiro trimestre. De julho a setembro, o lucro líquido recorrente do banco chegou a 3 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento superior a 2% em relação ao trimestre anterior e mais de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, a Caixa registrou lucro de 12 bilhões e 700 milhões de reais, quase 35% maior que nos primeiros 9 meses de 2024. Num país onde tem uma taxa de juros que tenderia a nos levar à tentação de usar a nossa tesouraria como uma grande fonte de recursos, e um banco que faz o que a Caixa faz, como um banco que, além de um banco social, um banco que tem um papel de banco comercial, de banco de investimento, de banco que leva toda uma gama de serviços que só a Caixa consegue fazer. Com todo o papel que a Caixa faz, né, com toda a entrega que faz, a gente consegue dar resultado dessa natureza. No destaque internacional, morreu a jovem militar americana, uma das vítimas baleadas em ataque próximo à Casa Branca. Quem traz os detalhes é o correspondente Matias Brotero. Boa noite, Matias. Oi, Cris. Essa ordem acontece depois do atentado perto da Casa Branca. Entre os países afetados pela decisão estão Afeganistão, Irã, Iêmen, Cuba e Venezuela. Donald Trump afirmou que a agente Sarah Beckstrom, de 20 anos, não resistiu após ter sido baleada na quarta-feira a cerca de 400 metros da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos reforçou que o outro militar, Andrew Wolf, segue em estado grave. Os agentes atingidos são da Guarda Nacional, que está aqui na capital, Washington, desde agosto. Trump chamou o atirador, que segue preso, de monstro e lembrou que Ramanullah Lakanwal imigrou do Afeganistão para os Estados Unidos por meio de um programa do governo do ex-presidente Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos determinou uma revisão de todos os 200 mil afegãos que pediram asilo e entraram no país durante esse período. Ao longo do dia, uma bandeira dos Estados Unidos e um buquê de flores foram colocados em frente à estação de metrô onde aconteceu o ataque. Cris. Obrigada, Matias. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai ampliar as operações terrestres para tentar conter o narcotráfico na Venezuela. Neste momento, 20% da Marinha Americana já estão na região. Em discurso a militares, Trump afirmou que as forças americanas foram responsáveis pela queda de 85% do tráfico de drogas marítimo na região. O presidente americano ainda disse que o país vai começar a bloquear essas operações também por terra, muito em breve. Mais cedo, Nicolás Maduro disse que o país está pronto para se defender de qualquer ameaça externa. A declaração foi durante o aniversário de 105 anos da aviação militar em Caracas. Subiu para 94 o número de mortos no maior incêndio de Hong Kong em quase 80 anos. Ainda há cerca de 200 desaparecidos. O trabalho de combate às chamas ainda não acabou. Mais de 24 horas depois do início do incêndio,
Uma fumaça preta ainda é visível no condomínio de prédios residenciais. Embora o fogo tenha sido controlado, alguns focos ainda permanecem ativos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a alta temperatura e o risco de queda das estruturas atrapalham os trabalhos. Apesar das dificuldades, não vamos desistir de ninguém, afirmou o chefe da corporação. Alguns abrigos foram abertos para receber quase 1.000 moradores, mas alguns escolheram passar a noite no shopping. Meu maior medo é nunca mais poder voltar, conta essa mulher. As autoridades prometeram uma investigação ampla e independente sobre o que causou o incêndio. O que se sabe até agora é que os andaimes de bambu que cercavam os edifícios em reforma foram responsáveis pela propagação mais rápida das chamas. Hoje, o diretor executivo de Hong Kong afirmou que as estruturas serão substituídas aos poucos por metal. O uso do bambu nas construções é uma técnica milenar que reduz gastos. O bambu é muito mais leve quando comparado a uma estrutura metálica, né? E por ser leve, ele otimiza muito o tempo de montagem, cerca de 12 vezes. Acaba trazendo ali um ganho de até 30% ali quando comparado ao mesmo custo de um andaime metálico. 3 pessoas foram presas acusadas de negligência na obra. Em 2017, em Londres, um prédio também foi consumido pelas chamas. Um revestimento de plástico ajudou a espalhar o incêndio. 72 pessoas morreram. Há 2 anos, um edifício pegou fogo em Joanesburgo, na África do Sul, e matou 73 pessoas. O parlamento da França voltou a se posicionar contra a proposta do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. No mesmo dia, empresários brasileiros foram recebidos pelo presidente Emmanuel Macron. Os deputados da França aprovaram por unanimidade uma resolução que pede ao governo uma posição contrária ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Os parlamentares reconheceram os ajustes feitos para proteger produtores europeus, mas disseram que ainda não é suficiente. A França defende que o acordo inclua cláusulas para exigir que países do Mercosul cumpram os mesmos padrões ambientais e sanitários da União Europeia. A resolução chega às vésperas de votações decisivas que estão previstas para acontecer em dezembro, no Conselho Europeu e no Parlamento da União Europeia. A França não tem poder de veto, mas pode influenciar os outros 26 países do bloco. Nesta quinta-feira, autoridades e empresários brasileiros se reuniram no Ministério das Relações Exteriores da França. A comitiva brasileira aposta na assinatura do acordo no mês que vem. Os empresários saíram muito otimistas porque a reunião foi bastante aberta e amistosa. No evento, representantes dos 2 países discutiram a possibilidade de novos investimentos e oportunidades de parcerias. Parte da comitiva brasileira, formada por empresários, foi recebida aqui no Palácio do Eliseu, sede do governo francês, pelo presidente Emmanuel Macron. Além do gesto político, no momento de incertezas sobre o tratado, o encontro teve um objetivo prático: criar um canal direto com empresas brasileiras com foco na geração de negócios e novas parcerias. Essa visão multilateral é a visão correta do ponto de vista do conceito global das economias. Ela tem que ser boa para os parceiros e não apenas para um dos parceiros. Para mim, o Brasil é um país muito importante nas relações exteriores da França. Eu acho que é um país onde os investimentos podem ser ainda maiores. De acordo com a comitiva brasileira, Macron não se opôs aos termos do acordo de livre comércio, mas disse que deve lidar com prudência sobre o tratado. Ele não se opôs, porque nós todos sabemos, e ele sabe, né, que sem embargo de assinar agora, eventualmente no dia 20, ainda depende da aprovação dos parlamentos europeus. Mas eu creio que o presidente Macron está de acordo. Talvez a dificuldade que ele tenha é uma dificuldade que nós temos que compreender, uma dificuldade política, porque os agricultores aqui na França são muito poderosos politicamente, muito influentes, né? Então ele tem que levar com muito jeito, com muita cautela, com muita prudência.
De volta ao Brasil, pelo Brasileirão, o Fluminense goleou o São Paulo e garantiu uma vaga na Libertadores do ano que vem. A Karen Meneguin acompanhou. Boa noite, Karen. Boa noite, Cris. Só o Fluminense jogou. O duelo dos tricolores foi totalmente desbalanceado para o tricolor carioca. Com 5 minutos de bola rolando, o VAR já precisou entrar em ação e viu toque de mão dentro da área. Canóbio bateu e abriu o placar. Minutos depois, Martinelli aproveitou o rebote e aumentou a vantagem. Ainda no primeiro tempo, Nonato, quase sem ângulo, fez o terceiro do Flu. John Kennedy também marcou. Canóbio fez o segundo dele da noite e o quinto do Fluminense. E ainda deu tempo para Kevin Serna fazer o sexto e fechar o placar. Foi a maior goleada do Fluminense contra o São Paulo na história. Com o resultado, o tricolor carioca subiu para a 5ª posição. Já o São Paulo continua na 8ª. Volto com você, Cris. Valeu, Karen. Com a derrota do São Paulo, o Bahia, 7º colocado, garantiu uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, confirmou que vai renovar o contrato com a equipe até 2027. A declaração aconteceu às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo. Em Lima, capital peruana, o repórter Pedro Ramiro encontrou torcedores apaixonados. O Parque do Amor, em Lima, recebe milhares de casais todos os dias. As obras do peruano Victor Delfim se misturam em meio às juras de amor. Mas nos últimos dias, o ponto turístico foi invadido por uma paixão diferente. Até sábado, mais de 60 mil flamenguistas e palmeirenses devem chegar para a final da Libertadores. Torcidas diferentes, com muito amor pelos clubes. E às vezes, os opostos se atraem. Unidos pelo amor, mas separados pela paixão. Ela Flamengo e eu Palmeiras. Estamos aqui em Lima. Uma aventura e tanto. Uma aventura e tanto por causa dessa paixão de Palmeiras e Flamengo. Aqui em Lima, Palmeiras e Flamengo vão disputar quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Desde 2019, quando esses dois times passaram a dominar o futebol nacional, cada um tem 2 títulos. Mas a partida vale, além da taça, a hegemonia no Brasil e na América do Sul. O Flamengo não deve ter o atacante Pedro, que trata uma lesão na coxa. O Palmeiras ainda não sabe se vai contar com o goleiro Everton. Carlos Miguel poderá ser titular. Neste momento, o Flamengo está um pouco melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma sequência de resultados ruins. O Flamengo se recuperou melhor de uma fase também de desempenho ruim. Para quem ama, não interessa o resultado da final. Todo mundo sai ganhando. Se o Flamengo for campeão, o importante é que ela venceu, então eu vou ficar feliz por ela. Eu vou torcer por ele também, mas meu coração é Flamengo. Ela foi franca. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.